Mulher de 96 anos põe sua casa à venda e viraliza na internet. Interior do imóvel há de cair o queixo. Imobiliárias que compram casas desocupadas veem coisas realmente inacreditáveis no seu dia a dia. Afinal, na rotina de uma corretora, você nunca sabe o que vai encontrar ao entrar em uma propriedade que é completamente desconhecida. Aventurar-se no desconhecido pode tornar o trabalho realmente interessante. Uma dupla de agentes, as irmãs Gladys e Carla Spetzerry, tiveram a surpresa de suas vidas quando apareceram em uma das propriedades. Elas tinham ouvido rumores sobre esta casa, mas era hora de descobrir se o que estava sendo dito era verdade. Uma casa comum no Canadá. O imóvel localizado na rua Jane, número 148, na cidade de Toronto, Ontário, no Canadá, era completamente normal para quem via de fora. Na verdade, toda a rua em que a casa estava localizada parecia bem comum. A maioria das casas eram parecidas e nada destoava muito, nenhum destaque particularmente estranho ou incomum. Os vizinhos explicaram que aquela residência não teve muitos inquilinos. A mesma família tinha morado lá desde quando se lembravam. Ninguém nunca pensou nada estranho sobre esse lugar até que um dia duas agentes imobiliárias receberam uma chamada incomum sobre o imóvel. Uma dupla de agentes imobiliárias, duas irmãs empreendedoras, tinham uma agência imobiliária que elas administravam. Embora nem sempre tivessem trabalhado juntas na vida, acabaram decidindo unir forças e formar uma equipe, pois ambas haviam se tornado profissionais. Elas dividiram seu trabalho. Uma encontrava clientes e entrevistava-os, enquanto a outra fechava negócios com clientes antigos. Nesse dia, as irmãs conduziam o trabalho como qualquer outro dia, cada uma com seu próprio objetivo diário. Nada parecia fora do comum em suas rotinas. Uma chamada telefônica mudou tudo. Como já tinham experiência no mercado imobiliário, Gladys e Carla Spetzerry conheciam todos os segredos do ramo. Elas achavam que já tinham visto tudo. E naquele dia em particular, que não foi diferente de qualquer outro dia de trabalho, elas não esperavam nada que as surpreendesse. Mas tudo estava prestes a mudar quando, de repente, o telefone começou a tocar. Quem estava do outro lado do telefone e o que eles tinham a dizer? Estamos prestes a descobrir. Continue acompanhando essa história. A estranha do outro lado da linha. É normal que um telefone toque em um ambiente de trabalho. E especialmente em uma imobiliária. Mas esta chamada em particular era diferente de todas as outras que Gladys e Carla haviam recebido. A responsável pela chamada era Joyce, e ela explicou que estava considerando colocar sua casa no mercado, para venda. A voz de Joyce parecia hesitante, e mesmo sem o desejo real de fazê-lo, as palavras que ela proferiu insistiam em vender sua casa. Mal sabiam as irmãs que uma notícia incrível estava a caminho, o que estava escondido. Hoje em dia, as pessoas ficam empolgadas em conversar com uma imobiliária. Mudar de casa é realmente uma coisa positiva e deixa os proprietários em uma posição otimista para entrar em uma nova fase de suas vidas. Mas Gladys e Carla não sentiram nada disso na conversa com Joyce. Na verdade, elas tiveram a impressão de que a mulher do outro lado do telefone poderia estar escondendo algo. Algumas pessoas estavam tentando esconder os problemas com a casa que estavam vendendo, para conseguir um preço de venda melhor. As irmãs estavam curiosas para descobrir o que Joyce poderia estar escondendo. Um grande segredo normalmente, quando um proprietário tenta esconder um fato sobre a casa que está tentando vender, tem a ver com a base da casa ou um vazamento no porão, por exemplo. Não é incomum para alguém que tem pequenos problemas tentar escondê-los de agentes imobiliários. Entretanto, esta não foi uma negociação de imóvel comum. O segredo que Joyce estava guardando de Carla e Gladys era muito maior do que o normal. E foi um fato que agentes imobiliários experientes nunca haviam vivenciado em seus anos de trabalho. Existe uma primeira vez para tudo. Algumas das situações que Gladys e Carla Spetzerry tinham visto e vivido em seus anos como agentes imobiliários poderiam ter posto fim à profissão de qualquer outra pessoa. Mas nada teria mudado a cabeça delas sobre a profissão. Mas como já eram veteranas na profissão, estavam preparadas para o que quer que o cliente falasse. Ou assim pensaram elas. Quando finalmente conseguiram ver a propriedade de Joyce, ficaram surpresas, atordoadas. Mas antes de mais nada, elas tiveram que mudar o dia da visita à casa. O que elas encontrariam lá? Em suas 3 décadas de trabalho em Toronto, Gladys e Carla Spetzerry haviam aprendido sobre a cidade, e sobre cada canto dela. Eram especialistas trabalhando nas entranhas da cidade. Elas conheciam a cidade de Toronto e sabiam o que esperar do local.
Algumas casas eram mais fáceis de vender do que outras, e as irmãs tinham a sensação de que a de Joyce poderia ser uma das difíceis, com base na dúvida que ela havia transmitido por telefone. O passo seguinte foi inspecionar o local para determinar exatamente o que eles estavam enfrentando. Será que Joyce se arrependeria? Carla e Gladys contataram Joyce por telefone por um tempo porque queriam ter certeza que ela entendia tudo o que a imobiliária estava explicando. Durante a conversa, elas descobriram que a mulher tinha 96 anos de idade. A idade surpreendeu ambas as irmãs, pois Joyce mostrou que era uma mulher lúcida e não parecia ter nenhum problema em ouvir ao telefone, um problema que muitas pessoas mais velhas têm. Elas estavam prestes a continuar sendo surpreendidos por Joyce pela casa que ela pretendia vender. Espera o pior, tenha esperança no melhor. Uma coisa boa para a sua vida é sempre esperar o melhor, mas estar preparado para o pior. Seus anos como agentes fizeram com que Gladys e Carla Spitzer adotassem essa atitude desde o primeiro momento em que visitavam uma propriedade. Joyce tinha dito às irmãs que vivia em sua modesta casa há 70 anos e que não a tinha melhorado durante aquelas longas décadas. Ela tinha feito apenas uma remodelação na cozinha, mas isso era tudo. Acaso que Gladys e Carla encontraram quando finalmente abriram a porta da frente da casa na rua Jane. Elas se preocuparam demais para que o dia da inspeção do imóvel fosse em poucos dias. O fato de Joyce de 96 anos ter vivido lá por tanto tempo não teria ajudado, pois certamente não estaria em condições de manter a propriedade em boas condições. As Spitzer se prepararam para o pior cenário possível, o qual a casa estaria em péssimo estado e não poderia ser vendida. Pensando no positivo, a casa de Joyce já tinha um aspecto positivo, caso o interior estivesse em muito mau estado. Estava localizado em um lindo bairro onde imóveis eram muito procurados. Os preços nessa área tinham aumentado nos últimos anos. Carla e Gladys já haviam se informado sobre o valor de mercado do imóvel em relação a outras casas do bairro. Se o imóvel estivesse em boas condições, poderia valer uma fortuna quando vendido. No entanto, eles realmente precisavam aparecer lá para ver exatamente o que as aguardava. Localização é tudo. Como dizem os corretores, a localização é tudo. Este era um conceito que Gladys e Carla haviam incorporado, pois trabalhavam no setor há anos. Elas tinham tido muita sorte em vender outras casas no bairro de Joyce a preços muito bons. Porquanto a propriedade de Joyce poderia ser vendida. Os números que as agentes trataram indicaram que a casa de Joyce poderia valer a impressionante soma de $968 mil. Mesmo assim, haviam questões a serem resolvidas. Se o imóvel estivesse em estado deplorável, o que era provável, o preço cairia significativamente. No final das contas, Joyce pode até decidir não vender sua casa. Você vai vender mesmo? Houve uma onda de incerteza após aquele telefonema de Joyce que Gladys e Carla estavam preocupadas que ela pudesse mudar de ideia e acabar não vendendo a propriedade. Joyce insistiu que ela estava pronta para abrir mão de sua casa, apesar da dificuldade de fazê-lo. Deixar sua casa onde você teve momentos preciosos não é nada fácil, especialmente quando você viveu lá nas últimas 7 décadas, como Joyce fez. As irmãs finalmente chegaram à casa. Ninguém as teria preparado para isso. O dia finalmente chegou e as irmãs Spitzer foram para a rua Jane para finalmente desvendar o mistério da casa de Joyce. Nada poderia tê-las preparado para a incrível descoberta que teriam quando abriram a porta da frente e viram o interior. Na verdade, a cena seria surpreendente para quem estivesse vendo, independentemente de seu conhecimento do negócio, especialmente vendo de fora, que nada de fora teria dado pistas daquele interior surpreendente. Uma decoração que ficou no passado até aquele momento. A única informação que Gladys e Carla tinham sobre aquela propriedade, era o que elas tinham conseguido ver do lado de fora pelo endereço. Nada parecia destacar-se das demais casas do resto da rua. Mas o gigantesco potencial que tinha dentro podia fazer com que elas a vendessem por um preço muito bom. Elas nunca poderiam esperar encontrar uma imagem tão única, quando puderam ver pessoalmente o interior da casa. Foi tudo uma surpresa. Gladys e Carla pensaram em duas opções em relação à casa quando terminaram de conversar com Joyce. A primeira era a que parecia mais provável, que a casa estivesse em péssimas condições. Provavelmente com muito lixo dentro e em situação de recuperação. A segunda possibilidade era que a casa fosse totalmente comum, como visto de fora. As irmãs estavam totalmente erradas. O imóvel estava em perfeito estado, mesmo estando longe do convencional. Uma joia em forma de casa sem muito a dizer,
Gladys e Carla ficaram entusiasmadas quando viram a casa de Joyce. Ela poderia ser vendida por uma tonelada de dinheiro, muito mais do que elas poderiam esperar. Joyce tinha cumprido seu papel de dona de casa com perfeição e sua casa estava praticamente embalada desde a década de 1940. Esta foi a década em que Joyce se mudou para tal propriedade e a decorou com o estilo da época. Tudo parecia ter sido oriundo daquele tempo, mas eram mantidos em perfeitas condições. Mais descobertas lá dentro enquanto Carla e Gladys exploravam a casa, perceberam que cada cômodo era mais impressionante que o outro. Na verdade, elas entravam em ambientes que tinham sido melhor preservados do que todos os que elas tinham visto ao longo dos anos. A casa era praticamente um museu sobre a vida de Joyce, e agora as irmãs entendiam por que Joyce estava tão hesitante em ligar para elas. Havia ainda muito a ser descoberto antes de vender a casa. Será que os potenciais compradores gostariam daquele estilo? Havia um potencial problema com a imaculada propriedade de Joyce. Ela havia decorado sua casa em um estilo muito feminino, com muito rosa e roxo, além de sedas e tecidos de renda. A casa definitivamente não seria apreciada pela maioria dos homens. O que fariam as irmãs? Custaria uma fortuna redecorar a casa inteira e encurtar o lucro que poderiam obter com a venda do imóvel. No entanto, um quarto individual poderia salvar a casa toda. A salvação da casa depois de ver tantos cômodos roxos e rosa, Gladys e Carla estavam prestes a se surpreender quando entraram no subsolo. Surpresa! A incrível casa de Joyce tinha o que eles chamam de uma caverna de homem de verdade no porão. Esse espaço provavelmente teria sido para seu marido fugir de todos os elementos femininos da casa. Estava cheio de madeira, um bar com álcool e móveis neutros. O marido de Joyce deve ter desfrutado de várias horas naquela espetacular área masculina. Como era o jardim da casa? O jardim era uma decepção. Você pode esperar que tal propriedade tenha um jardim espetacular ou um jardim secreto, mas não era nada disso. Como o resto do exterior da casa, o quintal era totalmente comum. Tinha grama artificial em vez de um gramado verdadeiro e um pequeno galpão para armazenamento. Embora o jardim fosse decepcionante, não era motivo para desistir do negócio. Gladys e Carla precisariam apenas de uma inspetora profissional para verificar a existência de falhas. A descoberta dela deixou todo mundo surpreso. A inspeção qualquer profissional do ramo imobiliário pode lhe contar que mesmo as casas que parecem perfeitas, têm problemas abaixo da superfície. De problemas menores a problemas realmente grandes, como danos causados por enchentes e mofo insalubre, quase todos os bens têm uma ou duas avarias. Carla e Gladys estavam confiantes de que a casa de Joyce estava em ótimo estado. Mas mesmo assim, elas sabiam que tinham que esperar pelo resultado do que o inspetor oficial encontrou. Só para ter certeza. O que se escondia por baixo após uma longa espera, os inspetores finalmente chegaram e iniciaram seu trabalho. As equipes examinaram cada centímetro da casa de Joyce em busca de surpresas que pudessem diminuir o valor da casa. Não havia nada com que se preocupar. E isso era assim surpreendente. A propriedade estava em estado quase perfeito, tanto que os fiscais concluíram que a casa estava quase no mesmo estado em que Joyce se mudou há 70 anos. Chegava a hora de colocar a casa no mercado e procurar um comprador. A venda, como você pode imaginar, Gladys e Carla estavam ansiosas para colocar essa joia no mercado o mais rápido possível. Na verdade, elas a colocaram no mercado no próprio dia da inspeção. Eles estavam pedindo a incrível quantia de $699 mil. A guerra de lances pela casa começou. Todos que visitaram a propriedade ficaram maravilhados com o interior e a queriam para si. Até mesmo pessoas que não estavam procurando por uma casa ficaram interessadas na propriedade de Joyce. A propriedade se tornou viral, o boca a boca se espalhou sobre o perfeito estado da casa de Joyce e sua história começou a chamar mais atenção. A notícia chegou à mídia e tornou-se uma grande história, que acabou se tornando viral. Muita gente estava obcecada com a casa. Na verdade, muitos que viram a casa sentiram que ela deveria ser preservada como um museu dos anos 40, em vez de se tornar a casa de alguém. No entanto, Joyce revelou que havia feito uma modificação na casa onde morava. Qual foi a reforma? Muitos dos novos fãs da casa ficaram impressionados com o fato de a propriedade ter permanecido intacta desde 1940. Alguns ficaram desapontados quando Joyce revelou que, na verdade, ela havia renovado a cozinha em 1960. A razão para a renovação foi que ela queria atualizar suas instalações para outras mais modernas, o que é perfeitamente aceitável.
É por isso que a cozinha estava no mesmo estado em que estava nos anos 60. O seguir, porque Joyce estava saindo da propriedade. Quais eram os planos da idosa? Joyce sempre gostou da decoração interior da casa e tinha mobiliado sua residência exatamente do jeito que ela queria. Então por que ela estava tão disposta a deixá-la depois de 70 anos felizes lá dentro? O que aconteceu é que o Joyce estava pronta para se aposentar. Ela se mudaria para uma comunidade de aposentados para desfrutar de seus últimos anos em um lugar de relaxamento e conforto. Mesmo assim, estava sendo muito difícil deixar a casa. E qual seria o futuro do imóvel? Quando Joyce e seu marido se mudaram para a propriedade em 1942, era uma época muito diferente. Tudo tinha mudado muito ao longo de 70 anos. Então uma das perguntas que todos estavam fazendo sobre a casa de Joyce era se os novos proprietários iriam mantê-la como estava, como se estivesse em uma cápsula de tempo, ou se iriam renová-la e modernizá-la. Os novos proprietários, claro, teriam o direito de fazer o que quisessem com sua propriedade. Aqueles que, como nós, apreciam a história por trás da casa, esperam que ela seja mantida da mesma forma. Só o tempo vai dizer. Isso pode mudar tudo o que estamos prestes a revelar aqui, pode quebrar qualquer acordo com potenciais compradores da casa de Joyce. Acontece que os incríveis móveis vintage do imóvel não estavam incluídos no preço de venda. Isto pode ser decepcionante para aquelas pessoas que se sentiam atraídas pelo interior único da casa. A filha de Joyce queria ficar com os móveis, o que era absolutamente justo. Ela provavelmente tinha muitas lembranças em que os móveis, e a casa toda, eram presentes. Joyce dormiu nesse quarto por 70 anos. É difícil para muitos de nós imaginarmos viver na mesma casa por tanto tempo, mas ela estava na residência da Rua Jamie desde que ela completou 24 anos. Embora não se possa dizer do exterior da casa, o interior era um museu da vida de Joyce, e em condições impecáveis. Este é o quarto principal, onde Joyce disse que passava muito tempo desde que começou a viver nesta casa incrível. Tudo parece fresco e tão bem cuidado, como se fosse novo. Mas, na realidade, tudo é muito antigo. Um banheiro digno de uma rainha. Os visitantes da casa ficaram fascinados com o estilo de Joyce. Como ela disse ao Daily Mail, ela tinha fortes convicções sobre cor. Eu gosto de cores suaves, e gosto de acessórios que combinam e fluam juntos. Eu prefiro cores tom sobre tom a cores brilhantes, explicou ela. Essa abordagem sobre cor pode ser vista nos menores detalhes, mesmo no banheiro. O tapete de banho, a tampa da privada e as toalhas se complementam. E há tons dourados combinando em toda a sala. É tudo sobre os detalhes. Quanto aos detalhes, a casa de Joyce possui um total de 3 quartos e 2 banheiros. Há lareiras aconchegantes por toda a casa, uma fuga perfeita daqueles brutais invernos canadenses. O estilo de design de interiores é mais forte desde os anos 40, mas também tem elementos de décadas posteriores. Cada sala tem seu próprio esquema de cores, mas todas elas trabalham bem juntas também. Características práticas da casa. Apesar de ter mais de 70 anos de idade, a casa de Joyce tem todas as comodidades modernas. A lavanderia abaixo está totalmente equipada com tudo o que você precisa para manter limpo seu guarda-roupas. Essas prateleiras parecem tão brilhantes quanto novas e estão penduradas há anos. Até a lavanderia é uma demonstração de amor e carinho que Joyce e seu marido tinham pela casa. A impecável casa de Joyce não é a única que é boa para viajar no tempo. Continue lendo para saber mais sobre outras casas ao redor do mundo que permaneceram intactas por décadas. Uma mansão intocada por 20 anos. Esta é a Pineal House, uma mansão em York City, na Inglaterra. Você pode pensar que quem possui uma mansão não deixaria nada para trás, mas é exatamente o caso contrário desta propriedade de 40 quartos. A casa Pineal já pertenceu ao casal aristocrático de origem indiana, Sirdungi e Ladipo Manji. A casa ficou praticamente intocada depois que Ladipo Manji faleceu em 1986, quase 50 anos depois de seu marido. Quando um empresário local a comprou, com planos para restaurá-la, não sabia que estaria viajando de volta no tempo. Seu estilo não havia sido alterado por anos. Os Sirdungi e Ladipo Manji aparentemente compraram esta casa no início do século XX, e assim os móveis são representativos do estilo dos anos 20. Este banheiro antigo é um exemplo disso. Como você pode ver, a banheira e os detalhes ao redor da pia não são nada parecido com o estilo moderno. Estranhamente, a casa foi encontrada em condições impecáveis, apesar de ninguém morar lá desde os anos 70 e 80.
Já a tecnologia. A propriedade pode ter tido um estilo dos anos 20, mas muitos dos pertences da família eram de outra época. Eles mantiveram claramente a tecnologia dos anos 80. VHS TVs que não são de hoje foram encontrados lá dentro. Após a morte de Ladibo Mangia em 1986, a casa foi deixada para sua filha, que morreu em 2012. Parece que sua filha não fez mudanças na casa quando tomou posse. Esta não é a única casa em toda a Europa que é um verdadeiro tesouro. Em Paris, foi encontrado um tesouro de $1 milhão. Um imóvel parisiense foi abandonado no início do século XX. Um apartamento em Paris permaneceu intacto desde o início do século XX. Seu proprietário, de Florian, viajou para o sul da França durante a Segunda Guerra Mundial e nunca mais voltou. Após sua morte, aos 91 anos de idade, especialistas foram enviados à casa para tomar nota do que restava. Muitos de seus móveis pareciam ser do século XIX e foram deixados dentro do apartamento até serem encontrados novamente, incluindo uma incrível pia de pedra e um fogão de madeira. O dono tinha um gosto, no mínimo, excêntrico. Parece que o proprietário anterior do imóvel tinha um claro gosto pelo excesso, mas também possuía interesses simples. Além de um avestruz empalhado, os especialistas também encontraram um boneco de pelúcia Mickey Mouse. Ele tinha também uma grande coleção de joias, coroas e porcelana. Entretanto, o apartamento foi completamente imobiliado pela avó do proprietário, Marthe de Florian, que morreu em 1939. A neta de Florian continuou a pagar o aluguel até a sua morte, apesar de não morar. Encontraram uma pintura desconhecida de um grande artista. Talvez o achado mais glorioso do apartamento tenha sido uma pintura original do século XIX do artista italiano Giovanni Boldini. O perito que inspecionou a casa não encontrou nenhum registro da pintura de Boldini nos arquivos oficiais, mas uma carta de amor do próprio Boldini provou que ele havia encontrado um tesouro. Eles acreditam que Madame de Florian teria sido uma de suas musas, que o inspirou a fazer o material. O quadro vendido por $3 milhões, o que foi um recorde para o artista da época.